Eu queria, nessa manhã, meditar com você sobre um tema que está na boca de todo o mundo hoje. Qual é o tema? Coronavírus. Por isso que eu vim com essa roupa de médico. Talvez você esteja estranhando, pastor. Quando eu cheguei hoje, o Alessandro disse, pastor, eu estou com uma dorzinha bem aqui. Então eu queria meditar com você no texto, queria ler Salmos 8, no versículo 3. E o título da nossa mensagem é Verdades que o coronavírus nos faz lembrar. O que é que nós podemos aprender, reaprender ou lembrar com todo esse evento que está mexendo com o mundo todo? Salmo 8,3 diz, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que deles te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Nós estamos passando por uma situação inédita no mundo. Por conta da pandemia do coronavírus, cidades inteiras estão sendo colocadas em quarentena. Aglomerações públicas estão sendo proibidas. Igrejas, casamentos, funerais e batismos nas igrejas estão sendo cancelados, adiados. Escolas, cinemas, museus, academias estão sendo fechados. Até as compras nos supermercados e nas farmácias estão sendo afetadas pela falta de produtos. As pessoas têm sido orientadas pelas autoridades a permanecerem nas suas casas e saírem somente quando for extremamente necessário. E quando nós olhamos para toda essa situação, que ela não está restrita a apenas um local, uma cidade ou um país, mas a partir do momento em que foi declarado pandemia, é porque ela já está espalhada em todo o mundo. Então eu pergunto, diante de uma situação dessa, o que é que Deus quer nos ensinar? O que é que Deus pode nos ensinar? O que é que nós podemos aprender, reaprender ou até mesmo lembrar com uma situação como dessa que nós estamos vivendo? Primeira coisa, com o coronavírus nós nos lembramos que nós somos frágeis. Essa crise global está ensinando o quão fraco nós somos como seres humanos. Neste momento, milhares de casos de coronavírus já foram reportados mundialmente, causando algumas milhares de mortes. Ontem eu vi na TV que já são 150 mil pessoas no mundo que foram infectadas e 5.800 pessoas vieram a óbito. E todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Para quê? Para conter a propagação do vírus. E em boa parte do mundo se está obtendo sucesso. Na China já diz que já está quase controlado. E há uma esperança de que se consiga, no máximo em 90 dias, já se ter uma vacina em que possa ser disponibilizada e assim proteger a população como foram criadas vacinas para as outras epidemias. Agora, imagine se tivéssemos um vírus ainda mais agressivo do que o coronavírus, que fosse mais contagioso, que viesse a ameaçar a nossa existência enquanto humanidade, que viesse nos trazer o perigo de extinção da nossa espécie.
Será que nós conseguiríamos evitar? Talvez, mas até lá muita gente já teria morrido. O fato é que, com esse episódio, nós podemos ver quão fracos nós somos na nossa estrutura física mesmo. Isso me faz lembrar do salmista no Salmo 103, do versículo 15 e 16, quando ele diz assim, ó: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois sobrando nela o vento, substitua aqui o coronavírus, pois sobrando nela o Covid-19, a vida desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O salmista está dizendo que a nossa vida é frágil, é como uma relva, é como uma planta, que é hoje e amanhã não é mais, que bate um vento forte e ela morre. E aí eu pergunto a você, como é que a gente faz para compreender a nossa fragilidade? Sabe como? A gente sempre lembrando que a nossa vida aqui na terra não está garantida. Como diz o ditado popular, ninguém vai ficar para semente. O salmista diz lá no Salmo 90, no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nossa vida é frágil. Quando se chega a 80 anos, a maioria da população já está debilitada, cheia de doença, diabetes, pressão alta, dificuldade de locomoção, tomando remédio controlado, remédio de uso contínuo, para poder garantir uma sobrevida. Quando a gente vê, com todo esse avanço tecnológico, uma pessoa de 80 anos saudável, fazendo exercício, essa pessoa é até objeto de reportagem, porque todo mundo fica admirado. Como pode, 80 anos? Isso porque a nossa vida, com a tecnologia, com o avanço da ciência, a nossa expectativa de vida melhorou. Cada dia está se vivendo mais, porque se está tendo mais acesso à informação, está se cuidando mais da saúde. Mas mesmo assim, 80 anos já é uma idade que preocupa demais, que requer muitos cuidados. Tanto é que o público mais vulnerável ao Covid-19, ao coronavírus, é exatamente a população da terceira idade. Então nós somos frágeis, a nossa vida se esvai. E agora eu me lembro de uma reportagem que a minha mulher mostrou, um jornal aqui no Brasil, de quando? De 1941. E o jornal dizia que uma velhinha de 42 anos havia morrido. Uma velhinha de 42 anos. Ou seja, naquela época, 42 anos já era considerado velhinho. Hoje, 42 anos, todo mundo diz, não, está muito novo. 60 anos, morreu muito novo. Porque a expectativa de vida está sendo prolongada. Mas o fato é, com creme, sem creme, com pílula, sem pílula, com exercício, sem exercício, com cirurgia, sem cirurgia, nós continuamos sendo frágeis. Então, a primeira lição que o Covid-19 nos ensina é da nossa fragilidade. A segunda verdade que nós devemos nos lembrar com o coronavírus é que todos nós somos iguais. Todos somos iguais. Esse coronavírus, ele não respeita os limites étnicos, as fronteiras nacionais. Ele não é apenas um vírus chinês que ficou restrito à China, não. Ele não tem preferência pelos chineses, ele vai aonde
ele encontrar espaço. Ele é um vírus mundial. Ele hoje está nos 4 continentes, na América, Europa, na Ásia, na África. Só não chegou à Oceania, por enquanto. Todos nós somos membros da grande família chamada raça humana, criados à imagem de Deus. Portanto, todos nós somos iguais. Em Gênesis 1:26, Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou a todos, todos somos iguais. A cor da nossa pele, o idioma que nós falamos, os nossos sotaques, a nossa cultura, nada disso é levado em conta na hora que o vírus vai se espalhar. Porque enquanto nós classificamos as pessoas de acordo com a cor, com a renda, com o grau de instrução, o vírus não quer saber. Ele é democrático, ele atinge a todos, ele vai a todos. Isso mostra o quê? Que todos nós somos iguais. O presidente é infectado, a autoridade é infectada, o pobre é infectado, o ator é infectado. Todas as pessoas são iguais. Em nosso sofrimento, na dor de perder um ente querido, todos nós somos completamente iguais. Nós somos fracos, nós somos frágeis e nós não temos todas as respostas. Aos olhos do mundo, nós somos diferentes, mas aos olhos do vírus, nós somos todos iguais. Portanto, não queira se achar melhor do que a pessoa que está do seu lado, do que o seu vizinho, do que o seu parente. Eu sou melhor porque eu tenho mais dinheiro. Eu sou melhor porque eu tenho mais cultura. Eu sou melhor porque eu sou branco do olho azul. Eu sou melhor porque eu moro melhor. Eu moro num local bom da cidade. Todos somos iguais. E o vírus está aí para nos mostrar isso. Terceiro, aliás. O que eu aprendo? O que o coronavírus me lembra? Que nós não estamos no controle. Eu e você não estamos no controle. Todos nós gostamos de estar no controle. Nós fantasiamos que nós temos o controle sobre as coisas. Que nós somos os senhores do nosso destino. Não é assim que os livros de autoajuda falam? Olha, você é senhor do seu destino. Você pode todas as coisas. Você tem um potencial adormecido. Você pode isso, você pode aquilo. E nós, de fato, não temos controle de nada. Por mais que você lave as mãos, por mais que você se higienize, por mais que você tome vitamina C, alho, babosa, mel, limão, romã, qualquer coisa, mesmo assim você está sujeito a adoecer. A realidade hoje é que mais do que antes, nós podemos ainda controlar algumas partes da nossa vida. Por exemplo, nós podemos controlar o aquecimento e a segurança da nossa casa através de um aplicativo. Você instala câmeras na sua casa e lá do seu trabalho você fica vigiando para saber se alguém entrou na casa ou não, para saber se a babá está ou não maltratando o seu filho. E isso nos dá aquela ideia de controle. Nós podemos, por exemplo, movimentar o dinheiro ao redor do mundo todo. Com um clique, eu posso enviar um valor daqui para fora ou receber de lá para cá. Então, nós achamos que temos o controle porque conseguimos fazer uma transferência bancária. Nós achamos que podemos controlar o nosso corpo por meio dos treinamentos, dos exercícios, das dietas, dos cremes e de todos os tratamentos que existem no mercado. E aí, por meio dos treinamentos e das medicações, a gente controla tudo. Mas
o que esse vírus nos ensina? Que toda essa ideia de controle, essa sensação de controle que a gente tem, na verdade, é uma grande ilusão. É uma bolha que o coronavírus estourou. É impossível você controlar. Por isso que muitos países estão fechando as suas fronteiras. Estados Unidos proibiu o voo da Europa. Não vem ninguém da Europa, não entra aqui. Porque nós não temos como controlar. Quantas pessoas estão aqui no Brasil que já vieram da Europa e estão infectando os outros aqui? E os casos estão se espalhando. Porque não temos como controlar. Esse vírus, ele nos ensina que nós não estamos no controle. As autoridades estão tentando conter a propagação desse vírus, fechando fronteira, proibindo aglomeração, fechando escola, adotando o trabalho remoto, você trabalha do computador, da sua casa, alterando até a forma de se cumprimentar, ninguém se cumprimenta mais dando a mão, uns se cumprimentam só assim, ou então batendo o pé assim. A ordem é não se tocar. Eu vi esses dias uma reportagem lá na Itália, onde está uma crise muito grande. Só entra 3 pessoas por vez no supermercado. O chão está todo demarcado. Cada pessoa tem que ficar a uma distância de pelo menos 1 metro uma da outra. Tudo isso é o quê? Tentativa de controlar. Mas Jesus, ele deixou claro que nós não estamos no controle. Lá em Lucas 12, 25, o que foi que Jesus falou? Lucas 12, 25. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Às vezes a gente pensa que é estatura. Não, não é estatura. A ideia do texto original aqui é prolongar a vida. É acrescentar. Quem de nós aqui consegue fazer alguma coisa hoje que você diz, eu estou fazendo isso aqui agora, e essa ação que eu estou fazendo vai me garantir 2 anos a mais de vida? Existe essa fórmula no mundo? Não. Você diz, não, eu posso ter uma alimentação saudável, eu posso fazer prática de exercícios e fazer uma suplementação de vitaminas. Ok, são 3 coisas que nos ajudam a, em tese, prolongar a nossa vida. Mas eles não garantem. Eu já vi casos em que a médica que tratava de pacientes com câncer, eu ouvi a palestra dela, e ela dizia assim, tiveram pessoas que chegaram para mim com 40 anos de idade, com câncer, e a pessoa dizia, doutora, eu não fumo, eu não bebo, pratico atividade física, tenho uma alimentação saudável, como é que eu pude ter um câncer de estômago? Porque isso vai contra toda a lógica. E a pessoa revoltada, porque estava com câncer de estômago, mesmo tendo cuidado da alimentação, da dieta. Porque isso nos mostra que nós não temos como ter garantia. Nós não temos como dar garantia de prolongamento da nossa vida. E Jesus disse, olha, por mais ansioso que você esteja, preocupado, o que eu vou fazer? Você não tem como garantir. Se uma pessoa te vende um produto, dizendo, eu garanto que você vai viver 1 ano a mais com isso, essa pessoa, ela está lhe enganando. Porque não há controle, não temos essa garantia. Por mais que tentemos, é impossível controlar todas as variáveis da vida e todas as ameaças ao nosso redor. Não tem como. Ninguém vive numa bolha. Então, o coronavírus nos ensina que por mais que a gente tenha tecnologia,
Nós não estamos no controle da vida e da história. Quarto, o que é que eu aprendo com ele? O que é que ele me faz lembrar? O coronavírus me lembra que ninguém é uma ilha. Você não é uma ilha. Hoje todas as pessoas que vêm de regiões infectadas, elas têm que obrigatoriamente entrar num processo de quarentena. Portanto, elas acabam sendo excluídas do convívio por serem uma ameaça aos outros que estão saudáveis. Independente, não, você tem um olho tão bonito, a sua pele é tão clara. Está com coronavírus? Tá, isola. Mas esse bonitão aí, isola o bonitão. E esse ricaço aí, chegou aqui numa BMW, num carrão, está com coronavírus? Isola. Mas o cara ali é um cientista. O cara ali é uma autoridade, é o presidente da nação. Está com coronavírus? Isola. Ninguém é uma ilha. Independente da cor dos olhos, da cor da pele, do nosso grau de instrução, da nossa condição financeira. E qual é o problema de se isolar? É que nós, queridos, nós não fomos criados para viver isolados. Nós não fomos criados para viver só. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, do capítulo 2, no versículo 18, ele diz claramente assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para interação. Daí a nossa dificuldade. Eu estava ali hoje, antes de começar a nossa reunião, e o pastor veio falar comigo, e aí já foi logo estendendo a mão e dando a mão, e eu apertei a mão dele, ele disse, rapaz, estão dizendo que não é para a gente pegar na mão do outro, não, mas eu não tenho como evitar. Depois a gente lava a mão com álcool gel. Mas eu vou pegar na sua mão. Por quê? Porque a gente gosta do contato, nós gostamos de nos relacionar, nós gostamos de estar junto com as pessoas. Porque ninguém é uma ilha, ninguém foi criado para viver na solidão, para viver na escuridão, para viver no isolamento. E por melhor que seja a nossa condição social, por melhor que seja os nossos recursos, nós não conseguimos viver imunes e como se ficássemos isolados. Olha um exemplo. A pessoa tem uma condição boa, aí ela compra um carro caro, que chama a atenção, uma Land Rover. Quando ela para no sinal, se tem algum marginal por ali, onde é o foco dele? Naquele carro. Porque ele entende que a pessoa tem o dinheiro para ter aquele carro, então ela tem posses. Não adianta eu me preocupar apenas comigo mesmo. Ah, eu vou me preocupar só comigo porque eu quero ficar rico, porque eu quero me dar bem, como se eu fosse viver numa ilha e eu não vou. Ser excluído, ser isolado não é bom, é ruim. E agora, por conta desse episódio, as pessoas estão tendo que viver e lidar com o isolamento. Aí você diz, pastor, o que a gente poderia aprender dessa questão do isolamento? Aprender que não basta nós estarmos individualmente bem, mas nós precisamos também que os outros ao nosso redor estejam bem. Porque eu estou saudável e você não está saudável, você transmite a doença para mim. Então, eu não posso me preocupar, não adianta que apenas eu diga, não, eu vou me preocupar só comigo. Não, porque eu não vivo isolado. O que acontece com você, de certa forma, me atinge.
Não adianta apenas nós cuidarmos de nós mesmos para garantir a sobrevivência da raça humana. Os governos têm que pensar em algo global, em algo mundial que possa dar uma melhor qualidade de vida a todos e não apenas concentrar a renda em alguns poucos. Porque o rico, por mais rico que seja, vai chegar um momento em que se o planeta for destruído, ele não vai morar na Lua. Ele vai ser atingido. Um carro blindado não me protege 100%, porque eu não vou viver dentro do carro. Tem uma hora que eu vou descer do carro, vou andar na rua. Vou sair, vou entrar, vou descer na calçada. E o vidro do carro não vai comigo aqui me blindando. Com esse entendimento de que nós não somos uma ilha, o que é que a gente deveria aproveitar para aprender? É que nós devemos ser mais solidários para entender aqueles que sofrem, que vivem numa situação de isolamento, de exclusão. A nossa tendência é nos isolarmos das pessoas. Por exemplo, tem muitos filhos que quando os pais ficam numa idade mais avançada, eles colocam o pai no asilo, no lar Torre de Melo e nunca mais visitam. Quantos velhinhos estão lá abandonados por falta de assistência da família? É um ser humano, ele está ali, está vivendo, ele está precisando de carinho, ele foi criado para viver em sociedade. Então, é ruim o isolamento? É muito ruim. Então, que você possa entender isso. Ontem mesmo, uma pessoa que veio da Europa, com sintomas da doença, procurou o hospital, chegou no hospital e disse, Carol, você vai ter que ficar aqui até a gente fazer o diagnóstico se você está ou não infectado. Vamos esperar o resultado dos exames. Sabe o que foi que aconteceu? Na hora que deram sopa, a pessoa fugiu. Lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque ela estava ameaçada de ir para o isolamento. E nós não gostamos do isolamento, porque nós não somos uma ilha. Então eu preciso estar ok, mas eu preciso que você também esteja ok. Porque nós interagimos e uns afetam aos outros. Quinto, o que esse vírus me lembra? Ele me lembra que nós podemos escolher a atitude. Eu posso, diante de uma situação, reagir de uma forma, você pode reagir de outra, porque nós somos livres para escolher a forma como a gente reage diante das situações. Agora, nós como cristãos, pastor, como é que a gente deveria enfrentar essa situação? Já que eu sou livre, já que eu posso escolher a forma como eu vou reagir. Com fé e não com medo. Eu como cristão, eu tenho que escolher reagir com fé e não com medo. É fácil ser dominado pelo medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar que olhamos. No teclado do computador, no ar que a gente respira, no contato físico, em cada esquina, como se ele estivesse esperando para nos pegar. E as pessoas estão literalmente em pânico. Já estão correndo às farmácias, comprando máscara, quando na verdade quem tem que usar máscara é quem está infectado para poder não transmitir, mas quem não está, não precisa. No Rio de Janeiro já está faltando papel higiênico nos supermercados. O que é isso? É uma coisa, sim, lógica. O presidente da Associação dos Supermercados ontem na televisão dizendo, calma, nós vamos botar um estoque extra. Não precisa esse desespero. Esses dias eu recebi no meu zap
Uma pessoa lá do meu trabalho disse, estou vendendo máscara. R$ 50 uma. Vai querer quantas? Eu disse, eu vou comprar a máquina ou só uma máscara? As pessoas estão em pânico e aí todo mundo corre. Nós, como cristãos, nós estamos sujeitos ao vírus. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas, mas nós precisamos escolher uma atitude diferente diante dessa crise. Qual é a atitude? Atitude de fé e não de medo. Não uma fé nas estrelas, no cara lá de cima, como algumas pessoas falam. Numa deidade desconhecida, não. Mas em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. É nele que está a nossa fé e a nossa confiança, porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus está no controle da nossa vida, irmãos. Não é por causa do coronavírus que Jesus perdeu o controle da minha e da sua vida, não. Como foi dito aqui no início do culto, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele nos chama a confiar nele, a ter fé. É essa atitude que eu e você temos que escolher diante dessa crise. A atitude de alguém que crê em Deus, o que se espera dessa pessoa? Deve ser a mesma atitude que o salmista teve aqui no Salmo 23, no versículo 4, quando ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu não sei o que me aguarda no futuro, eu não sei o que lhe aguarda no futuro, mas uma coisa eu sei, você tem um Deus que te ama, um Deus que é teu Pai, um Deus que cuida de ti e que não é a crise do coronavírus, não é a HN1 ou outras que virão, porque virão outras e cada vez mais fortes, porque isso é bíblico, pestilência se multiplicando da terra. E Deus não perdeu o controle. Pastor, e o que eu faço então? Para eu não deixar a minha mente ficar impressionada, porque a cada reportagem é tanto zap chegando, é tanta coisa, é tanta fake news. O meu conselho para você é o que Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, não deixe a sua mente ser dominada pelo medo, pelo pânico. Paulo diz, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não fique pensando desgraça, não fique propagando desgraça, não fique replicando coisas que você nem tem certeza, porque isso só ajuda, às vezes você está bem intencionado, mas isso só ajuda a criar um pânico nas pessoas. O que é que eu tenho que enfrentar? Eu tenho que enfrentar com informação, os órgãos responsáveis pela saúde pública, tem lá o Ministério da Saúde. Procure se informar, como se prevenir, como ter os cuidados. Então, se precavenha, mas acima de tudo, mantenha a fé em Deus, que nos livra do pânico e dessa histeria coletiva que nós estamos vivendo. Amém? Então, escolha a atitude correta para enfrentar esse momento, que é a atitude de fé e não de pânico. Faça a sua parte. Busque informação, tome suas precauções, mas acima de tudo,
mantenha sua fé e sua confiança em Deus. Sexto, como é que eu enfrento essa crise, pastor? Eu preciso enfrentar essa crise com oração. No meio de uma crise global como nós estamos vivendo, como é que eu e você podemos fazer a diferença? Afinal, nós somos tão pequenos e tão insignificantes diante de uma situação dessa. Nós aqui não somos da área de saúde. Eu vim hoje de branco, não porque eu seja da área de saúde, mas porque eu queria que você se lembrasse. Na realidade, aqui foi apenas uma caracterização a algo que você pode fazer. E o que é? Clamar ao nosso Pai Celestial, de onde vem o nosso socorro. O salmista, no Salmo 121, quando ele estava em apuros, no versículo 1 do Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele fez o céu e a terra. Onde é que está o vírus? No céu, no ar e na terra. Então eu tenho que clamar ao Deus dos céus e da terra. Como é que eu posso fazer? Orando pelas autoridades que governam os países, as cidades, para que eles sejam responsáveis, para que ajam corretamente, para que tenham sabedoria de tomar as medidas adequadas para poder conter o surto. Como é que eu tenho que fazer? Orar pelos médicos, pelas pessoas da área de saúde que estão tratando, para que eles também consigam se manter saudáveis e assim ajudar aqueles que estão precisando, porque também alguns médicos já faleceram. Nós temos que orar pelos homens, mulheres e crianças, as pessoas que já foram infectadas. Pessoas que estão com medo de deixar as suas casas, por aqueles que estão vivendo em áreas de risco, aqueles que estão em grupo de risco, como pessoas mais idosas. Como é que eu posso fazer, pastor? Orar pedindo proteção a Deus, para o Senhor nos guardar, para o Senhor nos proteger, a nossa casa, a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa família. Porque não adianta apenas orar por você, não adianta, como falei há pouco, você não é uma ilha, não adianta apenas você estar bem. As pessoas precisam estar bem, porque você tem contato com as pessoas. Orar e pedir graça e misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso planeta. E também orar, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos que o Senhor volte. O nosso destino final não é aqui nesse mundo. Por mais que a minha vida ou a sua vida possa estar boa, por mais que tudo esteja redondinho, está tudo mil maravilhas, mas nós que somos cristãos, nós sabemos que o nosso destino final não é aqui. O céu não é aqui. O céu não é a minha casa, o céu não é o meu carro, o céu não é o meu emprego, o céu não é as minhas viagens. Não é. Por mais conforto que eu tenha, o céu não é aqui. Há sim um lugar onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte. E é esse lugar que eu preciso almejar, que Jesus foi preparar lugar. Lá em Apocalipse 21:4, aliás, ele diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá pranto, não haverá dor, porque essas coisas, as primeiras coisas terão passado. Então eu tenho que orar: Jesus, abrevia o tempo, abrevia os dias. Não faça dessa vida o seu porto seguro, porque ainda que você não morra de coronavírus, um dia você vai morrer. Não vai levar nada. E nós precisamos entender isso, para que a gente não se iluda com as coisas dessa vida. Eu gosto muito de um cântico que diz: o brilho deste mundo se apaga diante de ti, a glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Amém?
Sétimo, o que o coronavírus me faz lembrar? O coronavírus nos faz lembrar que a nossa escala de valores está invertida com a vaidade dessa vida. A escala de valores desse mundo está totalmente invertida com as vaidades dessa vida. Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 2, o autor diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Queridos, é muito fácil nós perdermos a perspectiva da vida no meio do corre-corre. A gente está num corre-corre tão grande da vida, são tantas tarefas que a gente tem que fazer, que a gente tem que dar conta, que às vezes a gente não para refletir sobre a vida. É uma avalanche de coisas que vem sobre nós e a gente vai simplesmente... É como se você fosse jogado no meio de uma correnteza, de um rio que está com muita água e aquelas correntes muito fortes, e você caiu no meio daquela correnteza. Nessa hora, você não vai ficar pensando na técnica de natação, no crawl, borboleta. Não, nessa hora a única coisa que você vai fazer é o nadinho de cachorro, para poder ficar ali boiando e conseguir, porque a avalanche é tão forte, tão grande, que você não tem como nadar crawl, não tem como nadar borboleta. É só naquele passinho ali do cachorro e tentar não afundar. Às vezes nós estamos assim na vida, a vida está nos levando e a gente não para pensar sobre a vida. Os nossos dias estão cheios de encontros, de pessoas, de projetos, de trabalho, de lista de desejos que a gente tem, que quer conquistar, quer adquirir, quer comprar, quer ainda chegar lá. E aí a gente está aqui com aquela lista de desejos. Que todas essas coisas fazem com que a gente tenha dificuldade de distinguir aquilo que é importante daquilo que é urgente. Geralmente nós vamos para o urgente. É urgente, eu tenho que resolver até amanhã. E a gente vive em função do urgente e não em função do importante. E nós nos perdemos no meio da nossa vida. E talvez essa crise, ela nos lembre com que de fato nós precisamos nos preocupar na vida e distinguir entre o que é significativo, entre aquilo que realmente importa e aquilo que não faz muito sentido. Por exemplo, agora, nessa crise, nós aprendemos que as coisas têm um valor relativo. O jogo de futebol, a viagem dos nossos sonhos, aquele show que tinha comprado o ingresso, aquele evento para participar, aquela aula que tinha que fazer, aquela prova que era inadiável, tudo isso foi adiado. O jogo foi cancelado. A NBA nos Estados Unidos, que é aquela liga de basquete americano, que são bilhões de dólares movimentados, cancelado. Roberto Carlos cancelou a turnê dele. Os artistas estão cancelando os seus shows, porque muitos deles estão doentes. Preta Gil é uma delas. Aquele evento, aquela viagem. Eu estava com viagem marcada em maio para a Europa. Vocês acham que eu vou? Não. Ah, mas eu queria tanto. Sim. Mas, calma. Take it easy. No estresse. Deixa passar. As escolas, esse menino tem que estudar para tirar nota boa, porque tem que o Enem, para poder tirar nota boa no Enem e entrar na faculdade. A escola disse, ei, vamos cancelar as aulas aqui um tempo, porque se o seu filho pegar coronavírus, pode ser que ele nem chegue no Enem. Está vendo como a maioria das coisas que a gente, tudo é importante, de repente, um momento desse, assim, para todo mundo aí, Aquilo que não podia adiar, foi adiado.
Aquilo que era importantíssimo foi adiado. Por quê? Porque nem tudo que é urgente é importante. Nesse momento, o que é mais importante? A vida, a preservação da vida. Nesse momento é mais importante sobreviver do que fazer um evento, do que fazer uma viagem, do que fazer um curso, do que qualquer coisa. Tudo fica em stand-by. Porque o que é importante é a vida. Porque sem vida não tem evento, sem vida não tem show, sem vida não tem curso, sem vida não tem programação, sem vida não tem viagem. Então, esse evento, ele coloca em nós, em perspectiva a nossa vida, para a gente poder ver o que é importante de fato. E eu queria agora compartilhar um texto que eu recebi, provavelmente você já teve recebido também, escrito por uma pessoa que está vivendo na Itália, que é o país europeu mais afetado pela pandemia. E a pessoa escreveu o seguinte: coronavírus na região da Lombardia, Itália. Existem situações na vida que não se esperam, e o pior diante dela, nos vemos impotentes. Moro na Itália, em Como, a cidade de Como, na zona onde o coronavírus chegou sem ninguém esperar. Corrijo, sem ninguém acreditar, pois esperar, com tantos chineses passando pelo norte da Itália, a gente esperava sim. Escolas fechadas, academias fechadas, bares fechados depois das 18, e tantos saindo de casa somente por estritamente necessário. É uma situação estranha que nos leva a reavaliar algumas coisas. Nessa hora, ter um carro lindo, ter uma bolsa cara, roupas maravilhosas, serve para quê mesmo? Louis Vuitton, Michael Kors, chega daí coceira. Serve para quê? Não tínhamos nem como usar, nem para quem mostrar. A única coisa que passa a importar e que se pede a Deus é a saúde. Para si e para os seus entes queridos. Na verdade, como gastamos tempo em correr atrás ou pedir a Deus coisas que não nos servem de nada. Como somos fúteis na maior parte do tempo. Como não valorizamos o que é tão valioso. Estamos em casa. Inventamos jogos. Os almoços e os jantares se tornaram mais longos, cheios de conversa entre nós. Rimos, choramos junto do problema, cuidamos um do outro. Ninguém tem para onde ir ou coisas para fazer. A falta de tempo acabou. Todo mundo agora tem tempo. Fechados em casa e presos pelo tal senhor coronavírus, que nos faz um grande favor, apesar de tudo. Nos livra da arrogância, porque vemos que não somos nada, que não temos controle de nada. Nos livra da cobiça, pois entendemos que não serve para nada. Nos mostra nossa vulnerabilidade e então nos mostra o caminho de volta para Deus. E por fim, nos faz perceber que a nossa prisão individual do dia a dia, pela falta de tempo e por termos que conter nossos sentimentos, nos liberta, nos deixa livre para termos medo, para nos sentirmos impotentes, para não corrermos atrás do nada. Afinal, o único trabalho que temos, ou a única lição de casa, é a de tentarmos não adoecer. E por último, e talvez o mais importante, nos faz reencontrar os nossos amados, nossa família. Aqueles com quem vivemos na mesma casa, amamos, mas muitas vezes nem falamos direito. E por fim, nos faz voltar a Deus. Afinal, diante dessa vulnerabilidade, é Ele, e somente Ele, que pode nos proteger. No balanço geral, o senhor coronavírus pode até nos matar no fim de tudo, mas certamente nos ensina a viver. Estamos com os valores invertidos pela vaidade da vida.
É aquela coisa. Dizem que o celular, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto, porque fica todo mundo na mesa. Responde o zap aí que eu passei para ti agora, por favor. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de rever os nossos valores e os nossos conceitos. E por fim, o que o coronavírus me faz lembrar? Que a nossa esperança, ela ultrapassa essa dimensão aqui da Terra. Queridos, o coronavírus vai passar, mas existe uma doença muito pior e é mais antiga e que afeta toda a humanidade. E Jesus veio exatamente para nos alertar da presença de um vírus muito mais letal e já espalhado. Um que já atingiu todo homem, toda mulher e toda criança. Um vírus que não termina só numa morte certa, mas na morte eterna. Nossa espécie, de acordo com Jesus, vive um surto, uma pandemia chamada de pecado. Esse é o pior vírus. Qual a sua esperança diante desse vírus do pecado? A história da Bíblia é a história de um Deus que entrou num mundo infectado por esse vírus do pecado. Ele viveu no meio dessas pessoas doentes, sem vestir uma roupa de proteção química, mas respirando o mesmo ar que nós respiramos. Jesus viveu a nossa semelhança, comendo a mesma comida que comemos, morreu isolado e excluído do seu povo, tudo para fornecer a este mundo um antídoto para esse vírus e para nos curar e dar a vida eterna. Ouça as palavras de Jesus em João 11, 25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Um dia iremos morrer. Oxalá que aqui ninguém padeça com o coronavírus. Mas um dia a morte vai chegar. E existe um vírus que nós trazemos em nós. O vírus do pecado. Que esse é muito pior. Porque ele não apenas nos mata nesta vida, mas ele nos mata para a eternidade. E a minha pergunta é: onde está a sua esperança? A sua esperança está apenas na cura do coronavírus, por meio de uma vacina? Que o coronavírus pode no máximo tirar a nossa vida física? Ou a sua esperança está na morte de Cristo, que é capaz de nos livrar da morte eterna? Romanos 6, 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, quem dera tivéssemos tanto medo do pecado como estamos tendo do coronavírus. Ah, quem dera nós repassássemos tantas informações sobre como não se contaminar com o pecado nas nossas vidas, como repassamos para não se contaminar com o coronavírus. Ah, quem dera a mídia mundial divulgasse tanto sobre como o pecado está contaminando e levando muitas pessoas à morte eterna. Ah, se deixássemos sair tanto por aí, deixar de sair desperdiçando o nosso tempo e nos contaminando com o pecado. Ah, se evitássemos tantas atitudes pecaminosas através do contato interpessoal com o pecado. Quem dera quiséssemos nos lavar no sangue de Jesus várias vezes ao dia, nos arrependendo do contato com o pecado, como também
nos preocupamos em lavar tanto as mãos e não nos preocupamos em lavar a nossa vida no sangue de Cristo. Em tempos de ruas desertas, em tempos de casa cheia, quem dera pudéssemos aproveitar o nosso tempo para refletir sobre o sentido da vida e sobre os valores que vão no nosso coração. Vamos ficar de pé na presença do Senhor.